Já não tenho coração, já não tenho coração. Já me tiraram do peito, já me tiraram do peito. Onde eu tinha coração, onde eu tinha coração, nasceu-me um amor perfeito, já me tiraram do peito. Meninas, vamos à murta, meninas, vamos à murta, que eu bem na sei apanhar, que eu bem na sei apanhar. Debaixo da mortanheira, debaixo da mortanheira, mil abraços te hei de dar, que eu bem na sei apanhar. Já não tenho coração, já não tenho coração, já me tiraram do peito, já me tiraram do peito. Onde eu tinha coração, onde eu tinha coração, nasceu-me um amor perfeito, já me tiraram do peito. Já não tenho coração, já não tenho coração, já me tiraram do peito, já me tiraram do peito. Onde eu tinha coração, onde eu tinha coração, nasceu-me um amor perfeito, já me tiraram do peito. Comme je l'annonçais en début d'émission à l'antenne et sur Facebook, Pab, donc ce soir on a une chronique de Christine Semblin, nous qui est représentante du bloc de gauche à Paris, enfin en France. Bloc de gauche ou bloc esquerda. Exactement. Et donc elle va nous parler des conséquences humaines, notamment de la politique d'austérité mise en place par le gouvernement portugais à la demande de la Troïka européenne, du FMI, de la Banque Centrale Européenne. Cristina, boa noite. Boa noite, Manuel Gregório, boa noite à equipa da Rádio Arcanciel e a todos os compatriotas que nos estão a ouvir nas ondas da Rádio Arcanciel. Muito obrigado. Estás a nos ouvir bem? Ou... Perfeitamente. Muito obrigado. Eu vou efetivamente então falar da última inspeção da Troika, daquilo que foi dito depois da última inspeção da Troika e de algumas das coisas que se estão a passar no nosso país e as suas consequências, nomeadamente em termos de imigração. Portanto, no termo da última inspeção da Troika, o Ministro das Finanças português, Vítor Gaspar, abriu a conferência de imprensa dizendo que era com grande satisfação que anunciava ao país que a Troika tinha aprovado a última execução trimestral do Memorando de Entendimento, dito Memorando de Entendimento com a Troika, e que foi assinado, lembro, em meados do ano passado, pelo PSD, Partido Social Democrata, pelo CDS, Centro Democrático Social, e pelo PS, Partido Socialista. E, em troca de um empréstimo de 78 mil milhões de euros, a taxas de juro que podemos qualificar de usurárias, exigiu a aplicação pelo Governo a ser eleito, na medida em que o memorando foi assinado antes das eleições, de medidas de austeridade drásticas.
A Troika está, portanto, contente com a execução do governo português e este exulta por ser o bom aluno da Troika. Mas o que é que a Troika considera ser uma boa execução do programa? Vejamos. O PIB, ou seja, a riqueza gerada por Portugal em 2012, deverá cair de 3,3% contra a queda de 2,8% inicialmente prevista. Portugal, portanto, está em recessão e continua em recessão, está-se a afundar na recessão. A taxa de desemprego está nos 14,8% e 35% no que diz respeito aos jovens, mas dispararia ainda mais se não houvesse uma imigração atingindo fluxos idênticos aos da época salazarista. Assim sendo, se a recessão, o desemprego e a imigração constrangida são um sucesso, convém interrogar-nos para quem? Sucesso para quem? Para os desempregados? Para os que são obrigados a deixar o país e a vir tentar a sua sorte cá fora? Para os que, tendo vindo tentar a sorte cá fora, dormem atualmente, como nos mostram reportagens e fotografias, pelo menos nas redes sociais, nas estações de caminho de ferro da Suíça e de Londres? O número de empresas que entram em processo de insolvência é de 17 em média por dia no nosso país. O número de portugueses que têm o salário penhorado é de 100 mil. E depois eu vou reter estes dois indicadores que considero como assustadores. Estão a morrer mais 500 pessoas por dia em Portugal. 500. É o frio e a gripe, dizem alguns. A ocorrência simultânea de um mês de fevereiro rigoroso e a circulação de agentes infecciosos respiratórios não são suficientes para explicar este pico da mortalidade em Portugal, dizem outros. Especialistas para quem este fenómeno torna visível os primeiros impactos da crise na saúde dos portugueses. De qualquer forma, como diz o climatologista João Corte Real, o frio pode matar sobretudo idosos, mas só o faz se eles estiverem mal protegidos. As casas estão mal aquecidas. Por falta de dinheiro, as pessoas alimentam-se pior em termos vitamínicos e calóricos, cortam na medicação e poupam no aquecimento. A crise está a ter um impacto mais profundo do que aquele que à primeira vista se poderia pensar e isso está a revelar-se dramático e chocante, mas é verdade. Esta frase é de Carlos Robalo Pinheiro, presidente da Sociedade Portuguesa de Pneumologia. Outro facto chocante, na semana passada o Hospital Garcia da Horta, em Almada, esteve prestes a cancelar as cirurgias por falta de compressas. Tudo o que aqui disse e outras coisas que não pude dizer por falta de tempo neste espaço, nesta crónica, permite concluir uma coisa, que se o governo português e a Troika estão contentes com a execução do memorando da Troika, o mesmo não se poderá dizer do povo português. Concordo completamente. Quem fala é o meu irmão, o Paulo, Cristina, o meu irmão que já tiveste a ocasião de saudar e que está aqui em França para trabalhar. Boa noite. E que é uma das vítimas dessa política de austeridade e dessa crise, porque teve de emigrar, como mandava o primeiro-ministro. Sim, foi imigrante à força. E não só, o secretário de Estado da Juventude que convidou os jovens a abandonarem a zona de conforto para emigrar. Em seguida, Passos Coelho, efetivamente, que pediu aos professores para encontrarem trabalho nos países de língua portuguesa, Brasil e Angola. E agora um outro secretário de Estado que veio dizer, não me lembro de qual secretário de Estado, não me ocorre agora, mas veio dizer que os jovens, em vez de se estarem constantemente a queixar da falta de alternativas do país, deveriam procurar soluções individuais e, nomeadamente, a solução da imigração. Pois é, assim, é o povo piegajan, como diz o Passos Coelho. Eu já ouvi falar desde que estou cá há pouco tempo, que estou cá aqui em França, que estou aqui em França, e que ouço com espanto cada intervenção do governo atual. E cada intervenção também dos agentes políticos, então cada asneira que dizem é uma machadada. Para mim, enquanto português, tive que fugir de lá porque foi mesmo o caso. Tive que fugir de lá. Exatamente, mas eu acho que nós temos o único governo do mundo que é capaz de fazer o que o nosso faz. Quer dizer que depois de ter solicitado numa campanha eleitoral o voto dos portugueses, uma vez eleito, uma vez que os portugueses lhe deram o voto, o mesmo governo pede aos portugueses
para deixar em Portugal. Sim, claro. Isso faz-me lembrar um filme que vi aqui há uns anos, num chileno, na altura da ditadura do Pinochet, que chamava-se Le Voyage, El Viaje, A Viagem, Le Voyage. Não me lembro, exato, fantástico, em que havia um encontro do Ocidente com os países de joelhos. Há os países de joelhos e Portugal, nesta altura, está de joelhos em frente da Troika, e em frente do FMI, e em frente da BCE e em frente da União Europeia. E gaba-se de ir para além do que a Troika pede. Quer dizer que, finalmente, gaba-se de estar a provocar no país, em relação ao povo português, aquilo que está a provocar. É evidente que estamos a falar das pessoas mais desfavorecidas, estamos a falar da classe média, porque há uma franja da população diminuta que está a ganhar com a crise. A engordar, e em relação à qual e que a crise não afeta. Pelo contrário, eles até estão normalmente contentes com a crise. Só há duas categorias da população, que seja em Portugal ou com certeza noutros países, que engordam com a crise. São os capitalistas e os mafiosos. Exatamente. Não vejo outra... Os que fazem contrabando de droga ou outras coisas. E depois os que são os grandes capitalistas portugueses. Eles engordam a torto e a direito. E tivemos o caso agora, recentemente, do Jerónimo Martins, proprietário nomeadamente do Pingo Doce, que resolveu mudar o domicílio fiscal para a Holanda, na medida em que na Holanda se paga poucos impostos, e então consegue, o que é formidável, o que é, para ele é evidente, que é pagar salários portugueses, quer dizer, os salários mais baixos da União Europeia, se excluirmos os recém-chegados dos países de leste, portanto pagam os salários mais baixos da Europa e, ao mesmo tempo, os impostos, um dos impostos mais baixos na Europa, na medida em que os impostos sobre os benefícios das empresas são mais baixos, os dois países em que são mais baixos e que se pode assimilar a paraísos fiscais no seio, nomeadamente da zona euro, é a Holanda e a Irlanda. Pois, eles perderam a Madeira, ou vão perder, ou estão sujeitos a perder, então estão a fugir para outros paraísos fiscais. E são eles, às vezes, que falam de patriotismo e que pedem, são esses mesmos que pedem sacrifícios e que dizem que são necessários sacrifícios ao povo português. Pois eles pedem sacrifícios e... pois é assim, tem sacrifícios. Eu acho que, voltando ao filme, só nos falta chamar ao nosso primeiro-ministro o Dr. Larrena. Eu não me lembro Larrena. Grenouille. Dr. La Grenouille, e que ele se ponha a mergulhar lá no mar de palha, no Rio Tejo ou no Douro, tanto faz. Acho que o melhor seria no mais poluído, mas pronto. Eu acho que é sobretudo necessário que a população portuguesa saiba que o que ela está a sofrer, não é obrigatório que ela sofra o que ela está a sofrer, que as medidas de austeridade estão a atingir os mais pobres na nossa sociedade, os mais frágeis, e que não é normal que isso assim se passe e que ela se deve revoltar e que ela não deve aceitar aquilo que se está a passar. Exatamente, Cristina. Concordo completamente. E nós, aqui os dois aqui nas ondas da Rádio Arco-Íris, sabemos muito bem disso, porque temos família lá em Portugal também que é muito atingida, quer dizer, idosos, etc. e tal, que são... Exatamente, e quando eu falei nestas 500 mortes... nas 500 pessoas a mais que estão a morrer por semana em Portugal, essas pessoas são sobretudo as pessoas mais idosas, as pessoas de mais de 75 anos. E sobre isso, sobre esse facto, sobre esse pico de mortalidade em Portugal, há que dizer que os preços, portanto o inverno foi mais frio, sim, mas o frio não mata, o que mata é a miséria. Portanto, se as pessoas tivessem dinheiro para se aquecerem, não precisavam de morrer do frio. Portanto, o frio só mata aqueles que não se podem aquecer e que não se podem proteger. Ora, o IVA da eletricidade e do gás passou de 6% para 23%. E já em 2009, um relatório da Organização Mundial de Saúde dizia que, de todos os países da Europa Ocidental, Portugal era aquele onde as pessoas se aqueciam pior, tinham mais dificuldades em aquecer-se. Aliás, mais de metade das pessoas idosas não se aquecia na altura suficientemente em Portugal. Isto em 2009. É imaginar o que é agora.
podíamos esperar que com este inverno algures excepcional, as despesas de eletricidade e de gás tivessem aumentado, mas não, elas diminuíram. No caso da eletricidade, diminuíram de 6,6%, o que significa que com mais frio as pessoas aqueceram-se menos ainda. Mas já agora, é assim, pelo que eu sei, e isso diz-me completamente, diretamente a respeito, podemos nos aquecer menos. Obviamente que eu vivo no Algarve, em que o aquecimento, as casas não são aquecidas, ou logo nós gastamos menos eletricidade ou gás do que noutras regiões do país. No entanto, apesar de nos aquecermos menos, apesar do inverno, a fatura que temos todos os meses aumentou de forma drástica, e aumentou não só depois do IVA, que passou de 6% para 23%, mas aumentou em janeiro mais 4% na sua totalidade. Foi um imposto, não é? Um imposto não foi em fase com a Comissão, pois foi um imposto efetivamente adicional de 4%. E foi também um ajuste, pelo que nos disseram, porque disseram que estávamos a pagar menos, pouco, e então decidiram, a partir de janeiro, 4% de aumento, que foi um aumento bastante grande. E a isto, eu começo a dizer, e a isto não se chama violência. Quando há, por exemplo, eu vejo as manifestações na Grécia, quando houve aquela manifestação onde houve edifícios que foram incendiados, aí toda a gente vem falar de violência. As pessoas, toda a gente não, vem a falar de violência. Não toda a gente, mas digamos que os médias de comunicação social, etc., vêm a falar de violência, dizer que os gregos são violentos. O que é estranho é que ninguém fala desta forma da de violência do Estado. Será que estar a matar pessoas, porque trata-se de matar pessoas, quando os idosos, ou menos, os mais idosos, os menos idosos morrem porque não se podem aquecer, porque não se podem alimentar, quando as pessoas têm fome, como é o caso de muita gente em Portugal. O Banco Alimentar está atualmente a servir 80 mil refeições por dia. Temos a Caritas, temos certas organizações não governamentais, temos a Igreja Católica, e toda a gente está a dizer, as Misericórdias, toda a gente está a dizer que não é possível responder a toda a procura de portugueses que não têm que comer e vêm precisamente solicitar essas refeições oferecidas por esses órgãos. Aí ninguém fala de violência. É essa violência que é invisível, mas é uma violência que mata e que certamente é bem pior do que aquela de que nos falam os meios de comunicação social. Muito obrigado, Cristina. Olha, são 20 horas e 22 minutos aqui nas ondas da Rádio Arco-Íris. Agradecimento pela tua crónica de esta noite, e vamos ficar juntos outra vez daqui a pouco tempo aqui nesta antena. Uma boa noite para ti em Paris. Boa noite para todos, boa noite a todos. Um abração aí para Paris. Um abraço muito forte. Adeusinho, adeus. E vamos voltar à música. Deixei o verde das ilhas, deixei fajãs e vulcões, e trouxe por companheira a viola dos corações. Vou voltar ao mar, vou voltar ao mar, lá tão longe estão os campos onde eu cresci. Vou voltar